começar a aula de hoje, antes de entrar na questão mais propriamente proposta, que está no cronograma de vocês, a família como sistema, como estrutura de funcionamento inconsciente, eu queria falar algumas palavras um pouco mais amplas sobre o que é uma família, não é? Não que nós tenhamos uma definição única do que seja uma família, não é? Mas de que maneira ela foi sendo pensada como objeto de estudo e como, vamos dizer assim, um grupo social a ser conhecido, né? A família passou a ser objeto de indagação, vamos dizer assim, do ponto de vista, se a gente puder pensar assim, científico, não é? Muito recentemente. Apenas no final do século XIX, é recente porque outros objetos de estudo têm uma história de estudo muito mais ampla, né? E muito mais longa do que essa. Mas é apenas no final do século XIX que surgem os primeiros estudos sobre família feitos no campo da antropologia. Até então, predominou, vamos dizer assim, uma certa concepção de família advinda, principalmente do campo ideológico religioso, de que família é uma entidade natural, de que família ela se constitui de uma certa forma e ela sempre foi dessa forma e ela sempre vai ser dessa forma, não é? Tendo como modelo dessa família um grupo formado por pai, mãe e filhos, convivendo numa unidade doméstica independente, não é? Sendo, em geral, o pai o provedor desse grupo, a mãe aquela responsável pelas atividades domésticas, não é? Pela criação dos filhos, não é? E uma unidade que, de alguma maneira, deveria permitir o desenvolvimento desses filhos, o crescimento, até o momento de também eles poderem se independizar e formar novas famílias, não é? Esse modelo de família, de alguma maneira considerado como modelo ideal, não é? Ou modelo universal, uma maneira, por exemplo, no ideário religioso judaico-cristão, principalmente no modelo cristão, corresponde à Sagrada Família, por exemplo, não é? Pai, mãe e filho, não é? Constituindo uma unidade a que se chama família. Ocorre que essa noção de família, né, como uma entidade natural e como uma entidade eterna, né, ela fez muito mais parte, vamos dizer assim, de um certo imaginário no mundo ocidental do que propriamente a realidade dos arranjos familiares em todas as épocas, não é? Uma vez que as famílias sempre se organizaram de modos muito diversos, não é? Com composições muito diversas, com arranjos muito diversos, né? Dependendo da localização espacial, dependendo da sociedade em que ela está inserida, não é? De fatores econômicos, de fatores geográficos, não é? E seguramente ela se transforma ao longo do tempo. Ela sempre se transformou ao longo do tempo, não é? Então, a família, do ponto de vista, vamos dizer assim, da realidade dos arranjos familiares, ela tem uma história. Não é? Ela não permaneceu como uma entidade eterna, ou sagrada, ou natural, etc. Não é? Mas, do ponto de vista do conhecimento, era preciso ter algum tipo de ferramenta, vamos dizer assim, de fundamentação que permitisse
dá conta dessa diversidade. Não é? E foi principalmente, então, no final do século XIX, que as teorias evolucionistas, não sei se, de alguma maneira, vocês têm alguma familiaridade, mas as ideias colocadas pelo Darwin, por exemplo, permitiram pensar dentro do campo mesmo da natureza, né, do campo da própria biologia, a ideia de que todo ser vivo se transforma, né? Todo ser vivo também passa por processos evolutivos e que a família não escaparia a isso. Não é? Então, de alguma maneira, é dentro do campo das teorias evolucionistas que a família pode começar a ser pensada como uma entidade que é capaz de se transformar. Não só é capaz de se transformar, como ela precisa se transformar, né, de acordo com as mudanças nos contextos sociais, ambientais, nos quais ela está inserida. Não é? Os estudos de família, então, são possibilitados dentro do campo da teoria evolucionista, e é isso que domina os estudos de família até mais ou menos meados do século XX, mas ele também é mobilizado pelas questões da realidade, não é? Porque não é à toa que os primeiros antropólogos que se dispuseram a estudar a família vieram do campo jurídico. Então, eles vieram do campo jurídico porque são solicitados por questões que dizem respeito ao campo da lei, que dizem respeito ao campo, principalmente, da lei em relação à família, não é? As leis que envolvem as questões de sucessão, que envolvem as questões de herança, não é? Então, apesar de, vamos dizer assim, esse ideário social, de alguma maneira, cristalizar uma ideia de família como sendo uma entidade única e eterna, e tudo que não é segundo esse modelo, vamos dizer assim, estaria fora, ou seria uma espécie de falha ou desestruturação desse modelo. A realidade é que o campo jurídico sempre foi continuamente questionado pela diversidade dos arranjos, né? Então, é fácil pensar que no caso, por exemplo, da sucessão, né, ou das questões de herança, que vários problemas fossem colocados. Por exemplo, quando um homem morre e ele tem filhos, não só de uma união, mas ele tem filhos de outras uniões, não é? Ou quando ele não tem filhos, não é? Ou quando ele tem mais de uma mulher, mais de uma esposa, não é? Então, e que são situações, realidades que sempre fizeram parte da história dos homens. Eu acho que essa questão, ela é aparentemente uma questão lá do século XIX, né, se confrontar com a diversidade dos arranjos de famílias, e que não dá para a gente colocar a família num único modelo. Mas essa é uma questão fundamental, eu acho, para nós, sempre, até hoje, né? E essa, vamos dizer assim, se eu pudesse dizer, é um dos objetivos que eu gostaria, de alguma maneira, de ter aqui nesse curso, assim como eu costumo trabalhar com os alunos da graduação, não é? Porque esse modelo de família idealizado, né, que eu digo faz parte do imaginário judaico-cristão, de alguma maneira ele serve como referência no mundo ocidental, não é? Para todos nós. E ele, embora, né, dados, por exemplo, como o último censo que foi já divulgado sobre as composições familiares no Brasil, mostrem que menos da metade dos arranjos familiares no Brasil dizem respeito a esse modelo, pai, mãe e filhos, vivendo numa unidade doméstica independente, etc., né? Em 2006, isso correspondia a 49,1% dos lares brasileiros. Né? Os outros todos eram feitos
mil outras maneiras, ou são feitos de mil outras maneiras, né? Pais separados, famílias monoparentais, famílias extensas, crianças que são criadas por avós, pela madrinha, pelos vizinhos, uma série de composições que seguramente cada um de vocês convive nos seus trabalhos cotidianamente, infelizmente, né, porque é um dano enorme que a gente pode causar com isso, nós ainda temos como referência, como modelo ideal de família, essa família tradicional, né? Eu fui ver nesse carnaval um filme que me marcou muito, e eu recomendo a todos, que se chama Por um Mundo Melhor, que foi o que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? E numa certa altura, na Dinamarca, um país extremamente, não é, evoluído, um dos maiores IDHs do mundo, não é? Os pais são chamados numa escola, pais de classe média alta, etc., não é? Com problemas de que uma criança estava sofrendo o que está se chamando de bullying, né? Um menino de 12 anos. E a mãe diz para a escola, mas o menino que está fazendo isso com ele é um perverso sádico, né? E, de fato, é um menino que fica na porta da escola, esperando outras crianças para bater. A mãe diz isso para a orientadora da escola, e a orientadora da escola ouve, não concorda muito e diz, mas vocês sabem que vocês têm problema em casa, que vocês são separados. Então, no filme é evidente que tem um menino na porta da escola, visível para todos, batendo nas crianças que entram, por qualquer motivo. Né? No caso, esse menino tinha aparelho nos dentes, ele chamava o menino de rato, e isso era motivo para sacrificá-lo. Mas para a orientadora da escola, né, e nós não estamos falando numa escola, né, no interior de um país pobre, etc. Nós estamos falando da Dinamarca. O problema é família com pais. Então, eu acho que esse é uma situação, e que bom, né, que eu acho que o cinema está, de alguma maneira, colocando, além de diversas outras situações que o filme traz, que eu recomendo vivamente, né, que eu acho que serve como exemplo para isso que eu estou querendo dizer, né? Realmente é extremamente comum, frequente, não é? Que, dadas todas as pressões e precariedades, por exemplo, que a gente encontra nas escolas brasileiras, não é? A família seja rapidamente culpabilizada por tudo que acontece na escola. E quando tem pais separados, por exemplo, já tem a explicação para tudo. Mas eu acho que a gente deveria se perguntar o que uma coisa tem a ver com a outra. Né? Por que ter pais separados produz esse resultado na escola? Não é? Ou isso vira uma explicação automática, não é? E que é pura expressão de preconceito. Né? Então, eu acho que esse é só um exemplo, né, breve, porque podem ser pais separados, mas pode ser coisas muito piores que se falam sobre as famílias das crianças, né? Sobre a mãe, não é? Sobre a vida da mãe, etc. Né? Então, em função disso, muitas vezes a escola se exime, não é? Ela também está sobrecarregada de problemas internos, não é? Há um processo de culpabilização da família pelos problemas das crianças, não é? Nenhum tipo de suporte, de apoio para essas famílias, não é? A não ser o de deixar a criança e a família num lugar que é bem próximo, se não for, da humilhação. Não é? Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que uma das questões fundamentais é cada um de nós, né, e eu digo isso para aqueles que pesquisam família em todos os níveis, fazer uma reflexão interna sobre o que é família. Que concepção de família nós temos, não é? E
como é que nós lidamos com diferentes formas de composição familiar, diferentes arranjos familiares, não é? O que então comumente se nomeia de família desestruturada, né? E que nós aqui brigamos tanto com essa ideia, porque o que quer dizer desestruturada? Em geral, quer dizer que não segue esse modelo. Mas o que não se vê, e o que a gente pretende trabalhar aqui, é que cada família encontra uma maneira de se estruturar, não é? De dar conta da sua realidade, de dar conta de uma certa situação. Não é? E vários estudos hoje têm mostrado como arranjos familiares, né, que à primeira vista poderiam parecer, inclusive dentro do campo da psicologia, como desestruturados, né, são formas que dão conta daquilo que tem que dar. Não é? Então, por exemplo, nesse sentido, eu cito um trabalho de uma antropóloga do Rio Grande do Sul, eu gosto de citar esse trabalho, ela se chama Cláudia Fonseca, ela é antropóloga, e ela estuda uma coisa que ela chama de circulação de crianças. Não é? Então, ela estuda crianças em bairros pobres, na periferia de Porto Alegre, que dizem, elas próprias dizem, a comunidade diz, elas não têm uma mãe só, elas têm várias mães. Não é? Porque tem a mãe, que elas sabem que é a mãe biológica, tem a mãe, que é a avó, mas ela chama de mãe. Tem a madrinha, que também exerce um papel de cuidado durante o dia a dia, enquanto a mãe sai para trabalhar. Não é? E talvez à primeira vista se poderia dizer, bom, então essa criança não tem mãe, ela está circulando numa situação de abandono. E não é isso que a Cláudia Fonseca mostra. O que ela mostra é uma rede social de cuidado, né, em que essa criança nomeia vários de mãe, porque várias pessoas exercem para ela a função materna, e, aparentemente, pelos estudos dela, isso não traz transtornos psicológicos para a criança. É uma situação organizada, não é? Dentro de uma certa rede comunitária que permite que essas crianças sejam cuidadas. Só para dar uma ideia. Oi, então, eu estava dizendo, uma situação que se estrutura, não é? A partir de uma certa realidade, e que é família, não é? E que é preciso conhecer detidamente. Se não, né, se nós aplicarmos modelos que são exteriores a essa realidade, a gente está muito mais fazendo ideologia e contribuindo para preconceitos do que propriamente podendo cuidar de uma certa situação. Não é? Eu acho que tudo isso, essa introdução, não é, sobre o que é família, o que nós consideramos família, eu acho que, espero, né, que permita, né, refletir e rever, embora eu acho que vocês, evidentemente, têm uma experiência tão diversificada e ampla com isso, que talvez o que eu estou dizendo não é novidade. Mas eu acho que é sempre importante dizer, porque a gente vê operando, não é? Esse tipo de preconceito, esse tipo de modelo, né? A ideia de família desestruturada como não sendo essa família modelo, que, de alguma maneira, circula e determina ações no campo da saúde, no campo da educação e etc. Né? Eu não estou dizendo com isso que não haja família desestruturada, mas a gente precisa estar atento àquilo que a gente está chamando de desestruturado. Não é? Há diversas situações, não é? Em que você pode encontrar formalmente pai, mãe e filhos, e em casa há um cenário de violência doméstica ou de abuso sexual, e não é raro encontrar isso. Não é? Então, talvez aí você tenha uma situação que eventualmente você poderia chamar de uma desestruturação, não é? Ou de uma família que está, de alguma maneira, ao invés de permitir o desenvolvimento dos seus membros, na verdade, contribuindo para um adoecimento, não é? Em especial das crianças. Né? Bom, então,
como eu disse, então, em relação à questão dos estudos de família, a maneira como eles começam a partir dessa constatação dessa diversidade de arranjos, não é? E cada vez mais a família implica diversos campos do conhecimento, não é? Quer dizer, nós estamos aqui, vamos lidar aqui com uma realidade, né, todos nós juntos, né, que é a realidade da família, que não permite ser olhada a partir de um único olhar, não é? A psicologia não dá conta, de alguma maneira, de caracterizar ou de conhecer nem uma família singular, ou nem a maneira como um certo grupo social organiza suas famílias, etc., né? Então, a família é uma instituição interdisciplinar, digamos assim, né? Ela se conhece na fronteira entre diversos campos do conhecimento, né? A antropologia, as ciências sociais de maneira geral, a história, não é? A psicologia, a psicanálise, não é? De alguma maneira, cada uma permitindo um olhar que, de alguma maneira, olha para diferentes aspectos dessa instituição e, de alguma maneira, contribui com uma compreensão e um conhecimento sobre aspectos muito diversos, né? Uma coisa é o olhar do historiador sobre a família, né? E nós temos hoje, a partir de meados do século XX, trabalhos muito interessantes, feitos no campo da história, né? De um campo da história que se desenvolveu muito no decorrer do século XX, que é o estudo do cotidiano, né? Então, não o estudo dos grandes acontecimentos históricos, mas o estudo das formas cotidianas, não é? De vida na história, em diferentes sociedades, não é? A história das mentalidades, que mostrou justamente a evolução ou as transformações, né, do grupo familiar ao longo dos tempos. Como referência, tem uma coleção maravilhosa da Companhia das Letras, que tem aqui na biblioteca, que se chama História da Vida Privada, que vai mostrar, né, por diferentes pesquisadores de diferentes lugares do mundo, a constituição de famílias, desde a história antiga, no Egito, Grécia, Roma, até os nossos tempos atuais. Quem tiver interesse por esse campo, que não vai ser o campo que propriamente nós vamos estudar aqui, já que estamos no Instituto de Psicologia, mas eu acho que vale a pena conhecer. A nossa biblioteca tem vários exemplares. Possivelmente aqueles que não são do Instituto não podem retirar, mas podem consultar na própria biblioteca, né? Acho que aos poucos vocês vão se familiarizando com o espaço aqui da instituição, não é? A partir dessa introdução, também, então, vou entrar um pouco mais no tema da aula de hoje. Eu vou falar algumas coisas que os alunos da graduação talvez vão me desculpar. Eu falei um pouco na aula passada, mas que eu acho que eu vou ter que repetir em função de ser hoje o primeiro dia, não é, do nosso curso de extensão, porque eu também queria fazer uma certa introdução sobre como é que as famílias começam a ser estudadas no campo da psicologia, no campo amplo da psicologia, não é? Então, isso também se dá mais ou menos a partir de meados do século XX, não é? Até então, todos os trabalhos no campo no campo da saúde mental, no campo da psiquiatria, das diversas formas de terapia psicológica e psicanalítica, se centraram no paciente individual, não é? Isso também é alguma coisa sobre a qual a gente vai precisar se deter, porque essa é uma questão que eu acho que todos nós temos que nos haver nos diferentes campos institucionais. Então, a ideia de que o problema psicológico, de que o transtorno psicológico, ou o transtorno emocional, o sofrimento psíquico, de maneira geral, ele é um problema individual, não é? Ele é um problema intrapsíquico, né?
Isso a partir das diversas abordagens. No campo da psiquiatria, então, a loucura foi tratada de maneiras diversas ao longo da história. Eu costumo recomendar a leitura do livro História da Loucura, do Michel Foucault, porque ele faz um percurso sobre as diferentes formas pelas quais a loucura foi concebida no mundo ocidental, desde finais da Idade Média, início do Renascimento, até as primeiras décadas do século XX. Né? É um trabalho de arqueologia histórica, a partir de documentos, de hospitais psiquiátricos, extremamente importante. Acho que é um marco nos estudos da história de como o louco ou doente mental foi tratado ao longo da história do mundo ocidental. E mesmo as diferentes práticas psicológicas e psicanalíticas também, incluindo a psicanálise, Freud, etc., se centraram sobre o sofrimento psíquico como um sofrimento intrapsíquico. Né? O sujeito apresenta certos sintomas e ele precisa ser tratado para que esses sintomas possam desaparecer, para que ele se livre desse sofrimento mental. E, sem dúvida, é inegável que os desenvolvimentos que se fizeram nesse campo são fundamentais para o trabalho com aquilo que a gente amplamente chama de sofrimento mental, ou transtorno mental, e etc. Não é? Ocorre que, a partir de meados do século XX, e há todo um contexto cultural que permitiu esses desenvolvimentos no pós-guerra, etc., né, permitiu novamente, assim como as teorias evolucionistas permitiram pensar a família a partir de um outro ângulo, né, ela também como uma entidade, como eu estava dizendo, né, que sofre transformações, como todo ser vivo sofre transformações, não é? A partir de meados do século XX, principalmente as teorias dos sistemas que é uma possibilidade de leitura dos fenômenos, não é? Que surge, na verdade, também no campo da biologia. Não é? Então, a possibilidade de pensar cada organismo como um sistema, não é? Então, como uma totalidade em que os diferentes órgãos, ou as diferentes partes, vamos dizer assim, se definem e exercem sua função a partir das relações que estabelecem entre si. Não é? Se nós pensarmos no nosso organismo, não é? A ideia de que não é possível pensar qualquer parte do nosso organismo, ou qualquer órgão, como um órgão que tenha uma existência e um funcionamento independente. Não é? Os órgãos estão todos conectados e eles ocupam uma função em relação a esses outros órgãos. Não é? Isso a gente vê tanto no organismo como um todo, como dentro de cada célula. Né? Se a gente pensar, cada célula é uma totalidade, não é? Que implica em partes que de alguma maneira se comunicam, não é? Que exercem funções diferentes e que dependem das relações com as outras partes para existirem, para desenvolverem as suas funções e etc. Né? Então, essa ideia de sistema do organismo vivo, né? Ela nasce no campo da biologia, mas ela de alguma maneira, passa a funcionar como um modelo de compreensão em diversos campos do conhecimento. Não é? Na física, para entender uma série de fenômenos físicos, na química, e também no campo das ciências humanas. Não é? No campo das ciências humanas, a ideia de sistema contribui para pensar, vamos dizer assim, instituições sociais ou grupos, não é? Não mais como um conjunto de entidades separadas. Não é possível pensar
o grupo social como uma somatória de indivíduos, né, cada um tendo um funcionamento independente do outro, não é? Mas como uma totalidade, não é? Na qual cada uma das partes, vamos dizer, ganha a sua definição, ganha a sua localização e ganha seu modo de funcionar a partir das relações que estabelecem com as outras partes desse sistema, não é? Então, a gente pode pensar a nossa classe aqui, se a gente quiser, como um grupo social, não é? Nós estamos nos formando como grupo, estamos iniciando uma história como grupo, mas, evidentemente, cada um de nós aqui ganha uma localização a partir da relação que estabelece com esse todo, né? Eu não sou, em mim mesma, professora. Eu só posso ser professora porque há alunos. E os alunos também são alunos, porque estão numa certa situação de aprendizagem, né? E numa relação com uma professora, né? E eu não sou professora o tempo todo. Tem outras situações em que eu sou aluna. Eu vou ver uma aula, um professor vem dar uma aula e eu sou uma aluna desse professor, não é? Então, é interessante porque, de alguma maneira, a partir da ideia de sistema, não é? Nós vamos ter a possibilidade de definir os atributos. Os atributos que cada um tem, por que está inserido nesse sistema, como parte desse sistema. Não é? Eu não sou, em mim mesmo, não faz parte da minha personalidade ser mãe. Eu sou mãe porque eu pertenço a um grupo familiar, não é? Onde há crianças e há filhos. Filhos não existem sem mãe, né? E mãe não existe sem filhos, não é? Mãe já é uma relação, não é? Mãe não é uma entidade em si, ela é uma relação, né? Tem uma frase muito famosa do Winnicott, né? Que muitos de vocês devem saber quem é, um psicanalista inglês importante, originalmente foi pediatra, e ele tem uma frase que é famosa de que não existe uma coisa chamada bebê. O que há é uma díade, mãe e bebê. Né? Então, eu acho que é nesse sentido. E que o que é importante é olhar para o funcionamento dessa díade, para a forma como essa díade, de alguma maneira, funciona. A mãe está implicada no bebê e o bebê está implicado na mãe. Não é? E a mãe que ela vai ser a mãe desse bebê, não é? Assim como quem é mãe sabe que é uma mãe diferente, dependendo de cada filho, não é? Da relação que se estabelece com cada filho, e não só pelos atributos psicológicos de cada um, mas pelo lugar que ocupa na família, pela ordem de nascimento, pela questão do sexo, se é menino ou se é menino, etc. Não é? Então, essa vai ser uma noção, então, fundamental, não é? Então, a ideia de que nós somos sempre seres em relação, não é? Nós somos diferentes em cada grupo que nos inserimos, não é? Nós somos feitos por essas relações nos constituem. E uma outra ideia fundamental da teoria dos sistemas é que essas relações obedecem a leis de funcionamento, não é? Há leis que regem a relação professor-aluno. Essas leis nem sempre são explícitas. Eu não preciso chegar aqui e começar a dizer, bom, lei número 1, eu sou professora e eu vou dar aula. Lei número 2, vocês são alunos, vocês estão aqui para aprender. Lei número 3, eu sento aqui, vocês sentam ali. Não é? Mas há uma série de leis funcionando aqui, não é? Nesse momento, regras de funcionamento, que permitem que se constitua algo como uma aula. Vocês poderiam fazer outra coisa aqui e a aula não poder acontecer, não é? Então, para que isso funcione como uma aula, ou que funcione como um curso, não é? Há regras de funcionamento. Essas regras de funcionamento fazem parte de todas as relações. Cada relação constitui as suas regras, não é? Grande parte das vezes, então, se a gente tomar a família, que é o que nos interessa, como um sistema, há muito para dizer sobre essas regras de funcionamento, não é?
uma parte delas pode ser consciente para os seus membros, né? Na nossa casa, todo mundo tem que almoçar junto. Na nossa casa, todo mundo faz as refeições juntos. Na nossa casa, é a mamãe que cozinha. Na nossa casa, é o papai que trabalha. Mas grande parte dessas regras, e talvez as que mais importam aqui para nós, nem são conscientes, né? De alguma maneira, há um conjunto de leis, né? Eu costumo dizer, uma gramática de funcionamento da família, um conjunto de regras que organizam as manifestações no interior da família, os comportamentos, as condutas, as falas, os discursos familiares, e que nós não sabemos. Então, nós somos agidos por leis, ou estamos debaixo de imperativos que nós não conhecemos. E que muitas vezes dizem respeito a uma história da qual também nós não participamos, né? É uma história que nós herdamos e também da qual nós não sabemos. Mas, no entanto, ela opera com a força de lei, não é? Opera de maneira, muitas vezes, inquestionável, não é? Por exemplo, se a gente pensar uma situação extremamente preocupante, não é? Que é a situação, por exemplo, de uma família em que há abuso sexual, não é? Eu acho que esse tema vai surgir ao longo do curso, não é? A gente deve pensar que leis estão operando nessa casa, né? E debaixo de que leis todos ali estão funcionando, não é? Não é uma situação em que não há lei, né? Não há lei, não há, vamos dizer assim, não está vigorando a lei social, ou não está vigorando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas há regras e há leis tremendamente poderosas que fazem com que alguém se sinta autorizado, né, como dono dessa família, a submeter seus filhos sexualmente. E essas crianças estão submetidas a uma lei paterna, por exemplo. Há uma lei, muitas vezes, em que, se é o pai o abusador, a mãe, de alguma maneira, também tem um lugar determinado por uma lei familiar, que ela deve se submeter também, não é? Muitas vezes numa situação de conluio, né? Em relação a essa situação, não é? Então, estou trazendo isso só como exemplo, mas principalmente para considerar, então, que nós vamos aqui, não é? Muito fortemente, trabalhar a ideia da família como um sistema. A família não é um conjunto de indivíduos com existência independente, não é? Ela, de alguma maneira, se organiza, né, como uma totalidade. Essa é uma ideia fundamental da teoria dos sistemas, né? A ideia de uma totalidade. Que não se explica como uma soma. A totalidade é diferente de uma soma de indivíduos, né? Mas ela está mais próxima da ideia, então, de um conjunto, né, cujos membros vão ser partes e vão ganhar suas definições, seus atributos, suas maneiras de funcionar a partir da sua inserção nesse sistema. Essa ideia foi revolucionária no campo da saúde mental, a partir de meados do século passado. Porque se, até então, o doente mental era pensado como um indivíduo, uma unidade isolada, a ser tratada de maneira independente, se com a ideia de sistema e com a ideia da família como um sistema, foi possível pensar que o doente mental, ele é parte de um sistema. E que é possível ampliar a compreensão sobre essa doença a partir da maneira como esse sujeito se insere nesse sistema. Esse sistema está implicado na produção dessa doença mental, não é? Da mesma maneira, se a gente quiser fazer uma certa analogia, como alguém se comporta como aluno num contexto
de sala de aula. Não é? Quer dizer, o que é que um determinado comportamento vai falar não só sobre o funcionamento desse indivíduo independente, de maneira independente, mas sobre o funcionamento dessa família. A ideia, então, de que haveria formas de relação no interior da família que, de alguma maneira, contribuiriam para a produção de um doente mental. Não é? Eu estou um pouco na dúvida, mas eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei de um conceito importante advindo da teoria dos sistemas, só para a gente um pouco exemplificar essa ideia de como que uma determinada interação em família pode ajudar a iluminar uma certa forma de adoecimento. Não é? Eu estou trazendo um conceito que foi desenvolvido na década de 50 pelo grupo de Palo Alto, na Califórnia, que, de alguma maneira, deu origem àquilo que hoje se chama de abordagem sistêmica, e que muitos de vocês devem ter ouvido falar. Não é? Então, fica como referência aqui o Instituto de Saúde Mental de Palo Alto, coordenado por um antropólogo chamado Gregory Bateson. E que começam a partir, então, das ferramentas dadas pela teoria dos sistemas, e também por ferramentas dadas por uma teoria também desenvolvida a partir da teoria dos sistemas, aplicada a sistemas humanos, que é a ideia de uma pragmática da comunicação humana. Eu sei que eu estou falando de muita coisa, é lógico que vocês podem interromper, que vocês podem perguntar, e que nós vamos retomar esses temas ao longo do curso. Mas eu queria fazer essa introdução sobre a questão de como é que a família passa a ser estudada dentro do campo psi, de maneira geral. Tá? Se algo não estiver claro, fiquem super à vontade para... Tá? Então, a ideia de sistemas aplicada a sistemas humanos levou muito em consideração a maneira como, então eu estava tentando dizer, se dão as relações humanas, as interações humanas, e se focaram, em especial, sobre as formas de comunicação dentro dos diferentes grupos. Uma vez que a comunicação é, vamos dizer, a via pela qual as interações se dão. Não é? Nós somos principalmente, antes de tudo, seres de linguagem. Não é? O tempo todo estamos comunicando coisas. Não é? Nós nos relacionamos nos comunicando verbalmente, não verbalmente, não é? Através de silêncios, através de diversas linguagens, não é? Mas, antes de tudo, seres humanos são seres de linguagem. Não é? Nos constituímos na linguagem e nos constituímos através da linguagem. Não é? Nos expressamos através da linguagem. Então, principalmente, aqueles que se detiveram na ideia dos grupos como sistemas, se detiveram nos processos de comunicação. Como é que se dá essa pragmática, a prática da comunicação humana? Esses aportes, então, vão contribuir para que aqueles que trabalhavam no campo da saúde mental, não é, pudessem pensar, então, como eu espero que tenha ficado claro, não só a doença mental como parte de um sistema maior do que o indivíduo, não é? Mas de que talvez pudesse ser possível observar nas formas de interação no interior desse sistema, nas formas de comunicação, elementos que pudessem permitir pensar um pouco nas origens ou nas causas, embora a ideia de causa
seja extremamente complicada no campo psicológico, não é? Eu não vou entrar aqui nessa questão, não é? A gente tem sempre uma situação de multifatorialidade, de múltiplas causas, não é? E principalmente no campo do humano, nós não estamos principalmente em relações de causa e efeito, mas estamos principalmente pensando em termos de sentidos, né? Quando a gente pensa em termos de relações que se estabelecem e dessas regras que se estabelecem nas relações, essas regras vão dar o sentido para relações, para comportamentos, para manifestações das mais diversas ordens, não é? Eu sei que é difícil falar de tanta coisa junto, mas, de qualquer maneira, o que importa aqui é como é que todos esses instrumentos aplicados aos sistemas humanos vão poder ser pensados especificamente numa situação em que há um doente mental, não é? E que esse olhar, o olhar informado por todas essas teorias, né, que foram se desdobrando ao longo do século XX, puderam, de alguma maneira, olhar para esse sistema familiar do qual o doente é parte. E aí, eles observam, então eles passam a priorizar a observação não mais do doente isolado, mas do doente e da sua família, como parte dessa família. Cada vez mais em Palo Alto, também progressivamente em diversos lugares do mundo. Há centros de pesquisa que tomam a família em consideração, na Inglaterra, na Argentina, na França, são alguns dos centros mais importantes, alguns grupos que trouxeram contribuições diversificadas sobre isso, mas, de qualquer maneira, eles passam a observar a família, né? Então, não mais a família como sendo aquela que leva o doente para ser tratado, não é? Ou como aquela que vai cuidar, né? Nós temos um filho que está delirando, por favor, cuidem dele. E a família vai contribuir para esse cuidado, porque tem uma responsabilidade moral, né, em relação aos seus membros. Mas a família passa a ser implicada do ponto de vista psicológico, né? Quer dizer, que tipo de relações e que tipo de interações podem produzir determinados fenômenos. Podem contribuir para o desenvolvimento psíquico ou podem contribuir para o adoecimento psíquico, né? E um exemplo que eu dei na aula para os alunos de graduação, entre outros conceitos que puderam ser desenvolvidos a partir dessa observação, mas só para caracterizar um pouco do que a gente está falando, é essa ideia do duplo vínculo, que ficou conhecida, talvez alguns de vocês que já estudaram família, principalmente numa abordagem sistêmica, devem ter ouvido falar, né? Então, eu acho que é um exemplo muito interessante porque foca sobre uma forma de comunicação no interior da família que tem a ver com aquilo que especificamente eles estavam estudando, que era a esquizofrenia. A ideia do duplo vínculo, a partir da observação que eles vão fazendo, é de um tipo de comunicação que se dá especialmente entre pais e o filho esquizofrênico, e eles vão falar muito mais da comunicação entre a mãe e o filho, em que há um tipo de comunicação que transmite duas mensagens contraditórias ao mesmo tempo, não é? E numa situação na qual esse filho está, de alguma maneira, enclausurado, porque ele é dependente desses pais, é dependente dessa mãe, ele não tem como escapar, de alguma maneira, dessa situação de contradição, né? Então, o exemplo que eu costumo dar é da mãe que espanca uma criança e diz: eu estou fazendo isso porque eu te amo, né? Então, como é que uma criança pode ouvir, pode compreender ou pode integrar essas duas comunicações? O espancamento é uma comunicação, não é? Que transmite afetos, que transmite uma certa emoção, que tem um certo sentido, mas, ao mesmo tempo, a mãe dá a essa comunicação um sentido que é impossível de ser integrado, não é? Porque
quem ama não machuca o outro, não é? Não trata dessa forma o outro, não é? Então, se a gente pensar numa situação em que uma mãe, por exemplo, faz isso, a gente poderia pensar em outras mensagens contraditórias, numa situação de absoluta dependência dessa criança em relação a essa mãe. Há uma outra característica importante, essa comunicação contraditória, ela tende a ser padrão, ela tende a se repetir de diversas formas, não é? E o que eles sugerem é que, como é uma comunicação, é uma forma de relação da mãe com a criança que é impossível de ser integrada pela criança, ela tende a produzir uma certa cisão, uma certa divisão, vamos dizer assim, da imagem da mãe, ou da imago materna, se a gente quiser, entre aquela que espanca e aquela que ama. Não são a mesma, ou não podem ser integradas, não é? E padrões de comunicação desse tipo propiciariam uma contínua cisão psíquica, vamos dizer assim. Não é uma possibilidade. Aí precisaria falar de tudo que se sabe sobre processos de integração no campo psicanalítico, também não vou poder falar aqui, mas, de alguma maneira, são formas de comunicação que continuamente estimulam processos de cisão, não é? Tanto do outro, da mãe, nesse caso, quanto do próprio sujeito, não é? E eles relacionam isso com a própria situação da esquizofrenia, porque a esquizofrenia é uma doença que se caracteriza justamente, classicamente, por uma cisão da personalidade, né? O sujeito vive realidades diversas que não se comunicam. Ele constrói um delírio, não é? Que tende a ser cristalizado e que, de alguma maneira, não se comunica com dados de realidade daquilo que o sujeito vive, não é? Então, há uma, vamos dizer assim, uma construção de um modo de funcionamento psíquico que se dá numa relação, não é? Então, vocês veem que quando a gente começa a pensar dessa forma, eles também não pretenderam dizer que eles encontraram a causa da esquizofrenia, mas o que é importante para nós aqui é que os fenômenos mentais podem ser pensados numa outra chave, não é? Que não é a chave do intrapsíquico, muito menos a chave do orgânico, não é? Embora essa dimensão esteja extremamente presente até hoje nos trabalhos com esquizofrênicos, com pacientes psicóticos de maneira geral, e, aliás, esse também é um tema importante para a gente trazer em cena, porque cada vez mais, vamos dizer assim, uma psiquiatria organicista, biologizante, toma a cena, não é? Há envolvido com isso uma força enorme das indústrias farmacêuticas, não é? Que estimulam pesquisas nessa área e, infelizmente, a gente corre muito seriamente o risco de perder o bonde, não é? Se a gente não puder dizer alguma outra coisa, né? E isso tem sido uma questão fundamental em diversas universidades do mundo, não é? Em grandes centros universitários do mundo, em que em meados do século XX houve contribuições enormes no campo da psicoterapia, das diversas formas de terapia, no campo de desenvolvimento dos estudos de família, de grupos, etc., né? Eu já acompanhei alguns centros desses que tiveram esse tipo de pesquisa, né, de caráter mais psicológico ou psicodinâmico, empurrado para escanteio, totalmente empurrado para escanteio, e hoje o que se vê na psiquiatria, enfim, é esse predomínio dessas concepções mais organicistas, o que é uma enorme pena do meu ponto de vista, não porque eu seja contra remédios. Eu acho que os remédios, evidentemente, podem ajudar quando bem empregados, etc., mas, de alguma maneira, há uma confusão, me parece, porque quando nós estamos lidando com um campo
daquilo que é propriamente humano, né? Nós estamos trabalhando numa dimensão, que é essa que eu estou um pouco procurando assinalar aqui, que diz muito mais respeito à questão do sentido, né? Do sentido que os fenômenos vão fazer para cada um de nós, e para isso não tem remédio, né? O sentido tem muito mais a ver com dinâmicas psíquicas, com formas de interação, com formas de relação, não é? Que não são alcançados pela medicação, não tem a ver com a medicação, né? Eles podem ser pensados conjuntamente, eventualmente um tratamento de um doente mental pode se beneficiar de algum tipo de medicação, mas a dimensão propriamente humana, de linguagem e de sentido, fica totalmente intocada, né? E ela demanda outros espaços de intervenção, né? Que é um pouco disso que a gente tá falando, não é? Eu queria trazer aqui uma outra ideia com a qual eu vou encerrar essa exposição inicial. Aí depois a gente pode fazer um pequeno intervalo e voltar para a gente conversar mais sobre nós enquanto grupo, cada um de nós, e como é que nós vamos funcionar e etc. Né? Mas um pouco do que eu falei a respeito do sistema, não tudo, está no texto que está indicado para a aula de hoje. Vocês estão vendo que no cronograma tem os textos referentes a cada aula. Na segunda parte da aula, a gente vai falar um pouco também sobre a dinâmica com os textos, com as leituras. Né? Mas o que eu vou propor agora está bastante trabalhado nesse texto, que é um texto do Isidoro Berenstein, que é um psicanalista argentino, que trouxe uma contribuição fundamental e tem trazido até hoje, mas faz isso desde a década de 60, para os estudos de família dentro do campo psicanalítico. Eu estava principalmente trabalhando com vocês a ideia da família como um sistema, não é? E a possibilidade que daí emerge de estudar os fenômenos de comunicação, das interações dentro da família, não é? E a partir daí se desenvolve aquilo que se chamou de abordagem sistêmica, propriamente dito, que várias de vocês devem ter ouvido falar, que trouxeram, como eu tentei mostrar, contribuições muito importantes para compreender o funcionamento de uma família e que permitiram também o desenvolvimento de uma série de técnicas de intervenção nos grupos familiares, não é? Porque quando se faz esse trabalho de observação das formas de interação, e se pode observar fenômenos, por exemplo, como esse que eu descrevi do duplo vínculo, então nós temos uma situação que permite pensar em formas pelas quais esses modos de comunicação podem ser transformados, podem ser melhorados, não é? Então, aqueles que trabalham com família numa abordagem sistêmica desenvolveram muitas técnicas de intervenção que permitem, de alguma maneira, ou que convidam a família a interagir de maneiras diferentes. Né? Então, se nós, por exemplo, observamos uma forma de comunicação desse tipo, da mãe com o filho, né? Então é possível, em tese, mostrar isso para essa família, ou mostrar isso para essa mãe e para esse filho, né? Mostrar essa contradição e, eventualmente, ir construindo junto com eles outras formas de comunicação. Não é? Há trabalhos interessantíssimos feitos sobre tudo isso, daria para falar sobre muitos trabalhos, talvez ao longo das aulas a gente possa falar um pouco. Mas o fundamental é que nós estamos, o ponto que eu quero trazer aqui é que há uma ideia dentro da abordagem sistêmica básica de que a gente pode fazer intervenções no sistema, da maneira como ele funciona num dado momento, não é? E que devem produzir mudanças de comportamento.
não é? Devem permitir uma reflexão sobre como estão se comportando, não é? E tentar mudar essa forma de diálogo, essa forma de comunicação. Então, nós estamos próximos daquilo que, do campo, vamos dizer, das terapias cognitivo-comportamentais, não é? A ideia de que é preciso permitir que os sujeitos pensem e entrem em contato sobre como estão funcionando e possam encontrar maneiras de mudar essas formas de comunicação, não é? Tudo isso eu estou trazendo para dizer que, especificamente a psicanálise, de maneira geral, aplicada aos estudos e aos trabalhos com famílias, vai trazer uma outra dimensão, sobre a qual a gente vai ter oportunidade de falar ao longo das aulas, mas a ideia de que essa forma de funcionamento, esse sistema, ele tem uma estrutura que é inconsciente, vamos dizer assim, não é? Que esse sistema é a forma como essa família funciona, como esse modo de funcionar se manifesta, mas que há uma estrutura organizadora desse sistema que é inconsciente e que, principalmente, que tem uma história, não é? Então, a ideia, para aqueles que têm alguma familiaridade com o campo psicanalítico, né, a ideia fundamental de uma história que nos determina, não é? Uma história individual, uma história infantil, não é? Uma história da sexualidade, da nossa sexualidade, não é? Que diz respeito à maneira como nascemos, nos relacionamos com os nossos pais, não é? Que tipo de relação estabelecemos, não é? Que tipo de fantasias, que tipo de ansiedades de alguma maneira nos constituíram. E que vários estudos no campo da psicanálise da família, principalmente muito contemporâneos, no campo da transmissão entre as gerações, vai mostrar que essa história não se resume também à história dessa família atual, mas que essa história carrega uma história que vem de gerações, né, de outras famílias que nos antecederam e que, de alguma maneira, essas histórias, vamos dizer assim, se depositam numa estrutura como padrões de funcionamento, não é? E que, às vezes, então, às vezes não. Então, desse ponto de vista, para que a gente possa saber algo de como funcionamos, por que funcionamos dessa forma e qual é o sentido desse modo de funcionar, é preciso conhecer essa história. E o trabalho, então, da terapia de família dentro dessa perspectiva mais psicanalítica vai ser principalmente, não tanto, como eu estava dizendo na abordagem sistêmica, produzir intervenções no sistema que alterem o sistema, mas vai ser principalmente abrir o espaço para uma reflexão, não é? Para uma ampliação da consciência da família como um todo, sobre os determinantes do seu modo de funcionar, sobre por que funcionam como funcionam e que sentido isso tem e que história isso tem. Então, a questão da entrada de uma história dessa família vai ser um tema fundamental dentro dessa abordagem, né? Então, para aquilo que eu queria falar como uma introdução, né, assim, como alguém que abre a casa do Instituto de Psicologia para receber vocês, e para aquilo que a gente pensa sobre o tema, né, um pouco como um sobrevoo numa exposição, que é muito mais ampla e muito mais complexa do que isso, era isso que eu queria trazer. Eu não sei para quem que eu estou falando. Muito poucos eu conheço. Uma foi minha aluna de pós-graduação, outra eu trabalhei junto numa pesquisa, alguns alunos de graduação, enfim, com quem eu tive um contato maior ou menor. Então, não tenho a menor ideia se vocês acompanharam, se faz sentido, se é super familiar isso que eu falei, ou se não. Talvez a gente possa, na segunda parte da aula, cada um falar um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, agora, para aproveitar um pouco
esse passeio turístico, quem andou no Louvre por 2 horas, pode dizer alguma coisa sobre, eventualmente, alguma pergunta, ou alguma questão, ou alguma reflexão suscitada a partir do que eu falei. Fala. Nós temos que nos acostumar com... Nós também não temos experiência de... Mas tem um outro, né, Rodrigo? Enquanto a senhora ia falando, Pode me chamar de você. você ia falando, eu ia me reportando aos problemas que eu lido no trabalho. Então, eu comecei a entender por que não dá certo no trabalho. Porque a causa está bem antes, né? Então, foi legal, eu gostei muito da introdução. Já valeu bastante, já me clareou muito. Você gostaria de falar um pouco mais sobre a que você está se referindo? Então, porque assim, eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente de Guarulhos. E lá a gente tem servidores públicos, alcoólatras, doentes, drogaditos. E eu sou assistente social. A gente não tem psicóloga lá. Então, todos os problemas vêm para mim. E aí eu não resolvo nada, porque eu não consigo. E os alcoólatras, eles não aceitam. Eles dizem, eu não sou alcoólatra. Aí como é que eu mando para tratamento alcoólatra se ele não é? Mas ele é. Ele cai na escada, ele gera acidente de trabalho. Entendeu? E aí eu fico me sentindo incapaz. Eu me sinto incapaz. Aí quando eu vi o curso, eu falei, não, eu preciso disso. Entendeu? Alguém gostaria de comentar algo? Como é teu nome? Acho que é bom ir falando os nomes, a gente vai tentando... Meu nome é Ana Lúcia. Bom dia, sou Valdir Gomes. Valdir Gomes. Importante o microfone. Eu trabalho numa instituição da Polícia Militar. Eu trabalho numa psiquiatria da polícia. Eu sou psicólogo infantil. Mas é muito difícil trabalhar como psicólogo infantil. A instituição, ela dá o direito a gente tratar do polícia, não da família. E por ter essa especialidade, é difícil falar para o comandante que a família também faz parte do tratamento de uma cura do policial. Entendeu? É difícil expor isto. E aí eu trabalho com a agressividade do pai, né? Diante da família, que é muito difícil. E a gente faz o que pode lá. Você falou certas coisas aí que me deixou também assim meio doido. Quase perdi os cabelos, o resto, né, dos cabelos. Mas está sendo interessante para mim e vou tentar ver tudo que você está passando aí para nós, né, para me trabalhar. Como eu também tenho pacientes com mãe esquizofrênica, onde a criança também apresenta esquizofrenia. Eles nomearam essa mãe de mãe esquizofrenogênica. Ah, é? É a mãe que, de alguma maneira, ela propiciaria, vamos dizer, a emergência de um filho esquizofrênico. Ela daria origem, então eles nomearam como mãe esquizofrenogênica. Como que é? Mãe esquizofrenogênica. Certo. É muito interessante, né? Essa mãe com essa educação com o filho, né? Mas é interessante, eu trabalho com ele ainda hoje. Como também eu faço parte de uma instituição de voluntário, onde estão crianças síndrome de Down, onde eu vejo que a mãe supera toda a carga de educação. A maioria dos pais fogem da educação, foge da família, acaba a família quando se acha um filho doente, que é muito difícil eles aceitarem que o filho é doente. Com relação a essa criança esquizofrênica, ela faz um trabalho aqui no Hospital das Clínicas e eu encaminhei ele para uma psiquiatra. Você acredita que a psiquiatra deixou de atender a criança porque a família cobrava muito dela? O que meu filho tem, avó? O que meu neto tem? Ela não sabia responder, ligou para mim como psicólogo infantil, para que eu falasse para a avó o que a criança estava apresentando. Hoje ela passou
esse caso para um outro psiquiatra, onde esse psiquiatra é rígido. Quando a família pergunta o que a criança tem, ele não pode falar nada. Só traz a criança e acabou. Complicado. Tá bom? Deixa eu aproveitar só para externar uma coisa, assim. Só de ouvir assim, vocês dois, assim, eu acho que o Marcelo também, né, que organizamos esse curso, eu me encho de emoção, assim. Eu acho que a gente cumpre aqui uma função master da universidade, né? Poder receber vocês, poder receber essas situações, ainda que a gente não tenha as respostas, não é? Mas poder, de alguma maneira, transmitir aquilo que a gente tem desenvolvido aqui, né? Não só em artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, mas poder falar com vocês, não só para vocês, mas com vocês, ouvir vocês, acho que é o sentido, acho que vai dar muito sentido ao nosso trabalho, né? Assim, eu acho que você fala e de alguma maneira traz mais elementos para pensar coisas que a gente vem pensando, pode confirmar ou não, né? Mas aquilo que eu dizia da psiquiatria, você traz um exemplo vivo, né? A ideia de isolar uma criança, né? E deixar totalmente a família de fora, né? E quanto se perde quando não se ouve a família, né? No próprio tratamento da criança, né? Se você tem esse grande conteúdo... Cadê o microfone? A gente também tem um grande conteúdo para estar expondo. Lógico. Mas tem coisas, por a gente ser militar, eu quero aqui também militar, que foge da ética. A gente não pode falar. Tem certas coisas que acontecem, que existe. Eu estou falando aqui, eu não sei nem se aqui tem militares, né? Tem militares da corregedoria. Então a gente pode... Ninguém vai falar o que acha que não pode falar. A gente só vai falar o que acha que pode falar. Ninguém vai ser forçado aqui a falar o que não pode falar. O microfone. Tá aqui. Ah, tá. Mas dá para ouvir. Mas não sai na gravação. O problema é a gravação. Eu sou a Diana, eu coordeno a parte técnica de um CAPES, sou coordenadora técnica e sou assistente social de formação. E a aula de hoje, eu cheguei um pouco atrasada, me desculpe, mas me interessou bastante, eu acho que isso vai ser explanado mais para frente, um pouco mais, a parte que traz aí a questão, né, de pensar os transtornos mentais para além da biologia e da introjeção individual. Uhum. E trazer isso para o campo da relação, do relacional. E eu achei isso muito interessante, porque eu, como coordenadora de uma equipe, a gente tem diversos profissionais com diversas formações, e tá com essas formações, cada um tentando defender aquilo que a teoria ensinou, o que ele acredita, às vezes entra em choque um pouquinho. E essa questão do tratamento voltado para o biológico, para o medicamentoso, é algo que a gente vivencia muito na prática. Então, eu acho que vai ser muito interessante essa discussão para estar levando isso para a equipe, enfim, né? Acho que hoje foi o destaque aí que eu fiz na explanação. Eu vou só aproveitar, então, para falar duas coisas a partir da fala dela. Uma é que, assim, a gente vai procurar ser pontual, né? Então, se o curso, se vocês acham que é de interesse, de fato, seria bom que as pessoas procurassem estar aqui pontualmente às 8h30, para começar, de fato, às 8h30. A gente vai ter bastante trabalho. À medida, não tanto hoje, né, porque na segunda parte nós vamos mais nos organizar, mas a partir da semana que vem a ideia é já ter na segunda parte a discussão de situações de trabalho. Lógico que quanto mais tempo a gente tiver, melhor para a gente ampliar essa discussão. Em segundo lugar, isso que ela fala é uma das coisas que a gente pensa em relação à seleção que a gente fez. A gente teve 129 inscritos, né? Um dos critérios para nós importantes, foi menos importante esse ano do que a da primeira vez, foi tentar contemplar o maior número de instituições possíveis, com a ideia de que as pessoas que estão aqui vão ser multiplicadoras daquilo que se passa aqui. E, de fato, da outra vez aconteceu isso.
Teve gente que trouxe, a gente não gravou, mas teve gente que trouxe MP3 para gravar as aulas, para depois ter espaços na equipe de trabalho para apresentar esse material. Então, a ideia de que vocês devem também pensar que vocês não são também sozinhos, né? A ideia do indivíduo lá, vocês estão aqui como representantes, como partes de instituições, todos vocês. E que a gente quer poder chegar no máximo, a ideia da gravação já é isso também, tentar chegar no maior número de profissionais, e vocês são essa ponte entre nós, na universidade, e as diferentes equipes, né? Gostaria que vocês tomassem para si essa responsabilidade, tá bom? De diferentes formas, eu não posso dizer como, cada um vai ter na sua instituição as diferentes maneiras de levar materiais, de trazer, de, enfim, disponibilizar material, mas, enfim, essa é a ideia. Eu acho que a gente podia ir para um intervalinho depois desse momento. Antes disso, eu queria também falar uma coisa. Foi dito a vocês, quando vocês se inscreveram, que tem uma taxa de inscrição de R$100. Essa taxa é um valor mínimo que a gente considera, né? É uma universidade pública, então nós temos outros recursos para poder contemplar, mas nós não temos recursos para tudo. Nós temos alguns professores convidados, a gente tem que pagar esses professores. A gente vai ter um sistema de distribuição por exemplo, dos xerox de casos, de situações de trabalho que a gente vai querer que vocês tragam por escrito e distribuam. Nós estamos trabalhando na produção de material escrito a ser distribuído em diversas instituições públicas. Quem sabe, a universidade a gente considera que isso é um valor simbólico. Pensando num curso de semestre inteiro, semanal, 4 horas. Né? Então, a gente instituiu essa taxa. Os alunos de graduação não estão isentos dela, porque estão fazendo aqui como disciplina de graduação, estudam numa universidade pública e gratuita. Mas todos os outros, sim. E aí, como nós vamos ter que recolher, nós pensamos de fazer um sistema agora, no intervalo, que eu espero que não seja por demais caótico, de vocês fazerem esse pagamento. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, são 10h05, vamos pensar em termos de, eu acho que para contemplar isso até 10h30, né? Até 10h30 para a gente poder recolher essas taxas e vocês poderem eventualmente tomar um café para a gente voltar para trabalhar o curso.